Hoje é quarta, 4 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Esse vídeo será um pouco mais longo, mas eu vou conversar com vocês em relação aos processos que aconteceram no Flamengo e no Palmeiras. O do Palmeiras de uma maneira um pouco semelhante ao que está acontecendo com o Botafogo em relação a investimentos externos. O Flamengo não teve ajuda externa financeira, em relação a você ter tido um empresário, ou um dono, ou um presidente colocando grana. Mas você teve as cotas de TV que foram fundamentais para que a equipe da Gávea conseguisse, em um primeiro momento, equacionar as suas dívidas e conseguir pagá-las, até que você conseguisse outras receitas e o time hoje faturasse mais de 1 bi por ano. Então vou explicar tudo isso, convidei o amigo Felipe Oliveira do Futeboteco, que é palmeirense, para explicar como que funcionou esse início da retomada financeira do Palmeiras. Eu sou botafoguense, jornalista, sou clubista, mas eu gosto de passar para o meu público as coisas certas, porque é isso que é o dever profissional de um jornalista. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Tá pensando em ir pra Disney? E não sabe como se locomover? Então eu tenho uma dica muito maneira de um botafoguense que comanda tudo a respeito dos aluguéis de carros. A R3, o botafoguense Márcio, que comanda tudo. E ele vai sempre te ajudar a ter os melhores carros com os melhores preços. É isso que o canal do TF sempre se propõe para quem nos acompanha. Vou deixar o QR Code aqui em cima para vocês apontarem seus celulares, tirarem todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que quem foi para Orlando teve um atendimento de qualidade. E agora, eles são nossos parceiros aqui no canal do TF. A R3 Rental Car agora é parceira do nosso canal. Seja bem-vinda, Rental Car. O John Textor assumiu a SAF do Botafogo no ano de 2022. Com receitas baixas, o time voltando da segunda divisão, fez alguns investimentos ali, com muitos jogadores vindo sem contrato, assustou todo mundo quando o contrato Patrick de Paula por 30 e poucos milhões de reais, 6 milhões de euros, se eu não me engano, exatamente o valor que foi da contratação do Patrick de Paula, junto ao Palmeiras. E você teve ali o início da gestão John Textor. Quando o Botafogo é vendido para o empresário norte-americano por 350 milhões, você tinha aquela situação, nossa lá, o cara comprou o Botafogo por 350 milhões. Olha, o Botafogo não vale nada, o cara vai colocar esse dinheirinho aí e acabou. E só nessa temporada o Textor investiu muito mais do que ele pagou pelo Botafogo, pagou pelos 90% da SAF. Nesse primeiro momento, nós tivemos algumas outras SAFs sendo compradas, como a do Vasco e também a do Cruzeiro. O Cruzeiro já passou para uma outra mão, que agora está na mão do Paulinho, dos supermercados BH. Tanto é que hoje o Cruzeiro tem um investimento muito mais forte do que teve lá atrás. O Vasco já acabou também com seu primeiro parceiro, que foi a 777, voltou para as mãos do Clube Social, Pedrinho que administra. E você tem o Botafogo ainda nas mãos do Textor. O Botafogo deu sorte, algo que seus rivais não deram. O Botafogo encontrou um empresário que quer fazer investimentos no futebol. E é isso que está acontecendo. O Grupo City, que está administrando o Bahia, também fez grandes investimentos essa temporada. O Bahia já está em outro degrau em relação ao futebol brasileiro. E a partir disso, os grandões que dominavam o futebol financeiramente falando, começaram a se assustar, e também a imprensa. Nesse vídeo eu quero falar de uma maneira um pouco mais ampla. Eu vou trazer o Felipe Oliveira, que é do Futeboteco, falando como que foi o crescimento do Palmeiras, que hoje, junto ao Flamengo, são as equipes que mais arrecadam no futebol brasileiro e as equipes que mais conquistam. Porém, o Palmeiras, nos anos 2010, estava praticamente quebrado, falido. É um clube que não tinha perspectiva. Até que chegou o Paulo Nobre. E o Felipe vai contar para vocês. Seja bem-vindo aqui ao canal do TF. Felipe, obrigado por sua participação. Fale aí como que foi essa reestruturação do Alviverde. Fala, rapaziada, aqui do canal do TF, Felipe Oliveira. Pra quem não me conhece, eu sou Felipe Oliveira do Futeboteco. O TF, um grande parceiro aí, recentemente esteve aqui em São Paulo, foi lá no nosso podcast no Tomando Uma, no Futeboteco, bateu um papo bem legal, inclusive pra quem não viu, recomendo que assistam. E ele me convidou pra vir falar aqui do Palmeiras, da Crefisa, como funcionou esse relacionamento, da era Paulo Nobre, de todo o investimento que a Crefisa fez no Palmeiras. E eu vou tentar, resumidamente aqui, contar pra vocês como tudo começou no Palmeiras e o que transformou o Palmeiras no que o Palmeiras é hoje. Um dos clubes que mais fatura no Brasil, um dos clubes que mais vence no Brasil, graças também ao investimento, primeiramente, do Paulo Nobre. E claro, contou sim com a ajuda da Crefisa, mas o Palmeiras não depende da Crefisa. É bom que se diga isso.
Palmeiras não é dependente da Crefisa, que hoje representa cerca de 12% aí do faturamento do clube, é o que a Crefisa significa para os cofres alviverdes. Mas, dando um resumo, tudo começa lá em 2013, quando o Paulo Nobre senta na cadeira, olha as contas do clube e chora, porque o Palmeiras estava numa situação pré-falimentar, assim, digamos. Estava numa situação bem drástica mesmo, segundo os especialistas, e segundo o próprio Nobre. Não tinha dinheiro nem para pagar as contas de luz ali do mês de abril, do mês de maio de 2013, porque as gestões passadas anteciparam as receitas de TV, de patrocínio, porque o Palmeiras vinha numa bola de neve, em sucessões aí de presidentes horrorosos que oneraram o clube e deixaram o clube dentro de campo no ostracismo, né? Brigando sempre para não cair, como aconteceu inclusive em 2014, no ano do centenário do Palmeiras. Quase foi pela terceira vez para a Série B, mas não aconteceu. Thiago Ribeiro, aquele abraço. E aí, gente, o Nobre fez isso. Ele resolveu emprestar um dinheiro para o clube, investir assim, digamos, injetar uma grana, cerca de 200 milhões de reais, criou fundos de investimentos, ali para o Palmeiras sanar dívidas mais rápidas, ali para o Palmeiras respirar e poder seguir tocando a sua vida. E isso salvou o Palmeiras, né? Porque logo na sequência, em 2015, em 2014 o Allianz foi inaugurado ali em novembro, né? Mas em 2015, sobretudo, tudo muda, né? Porque o Nobre, ele revitaliza a base, investe pesado na categoria de base, no setor de base. O Palmeiras não revelava ninguém, era motivo de chacota por não ter ganhado uma Copa São Paulo ainda. Recentemente ganhou 2, enfim. E o grande ponto de virada nessa questão da categoria de base é a contratação de João Paulo Sampaio, que é o grande gestor ali da base do Palmeiras. O cara, por exemplo, que descobriu o Endrick e Estevão. Com ele, o Palmeiras já faturou mais de 1 bilhão de reais aí em vendas com os jogadores da categoria de base. Palmeiras que não revelava ninguém, hoje revelou aí 2 craques recentemente para o futebol brasileiro, Endrick e Estevão. E essa parceria se inicia em 2015, como também em 2015 se inicia a parceria com a Crefisa, que chega via Paulo Nobre, ele vai buscar a Crefisa estava negociando com o São Paulo naquela época, e o Nobre consegue trazer ela para o Palmeiras. Na época, em 2015, a Crefisa chega ali com um valor já acima do que se pagava naquela época, 35 milhões de reais por ano para o Palmeiras. Um time que havia brigado para não cair, que não tinha patrocínio master em 2014, e de repente chega uma empresa pagando 35 milhões de reais nessa camisa. Causou um ofurô na imprensa na época, e fez com que o Palmeiras alavancasse ali uma nova era, né? E a Crefisa, inclusive, ajudou na aquisição de alguns jogadores, que aí eu vou explicar mais pra frente, porque em 2017 isso acaba virando uma dívida pro Palmeiras. A Crefisa investiu ali cerca de 350 milhões de reais, segundo as notícias, as informações, e na aquisição de jogadores. O principal deles talvez seja o Dudu, né? Que é talvez o jogador símbolo dessa reconstrução do Palmeiras. É o jogador que tem uma marca assim, muito grande entre os torcedores por significar uma mudança de chave na história do Palmeiras recente, que era quando o Corinthians, que na época estava bem financeiramente, quando o São Paulo, os dois tentaram fazer a contratação do Dudu, e o Dudu, na última hora, graças a uma cartada ali do Alexandre Matos, uma subida nos valores, o Alexandre arrematou o Dudu pro Palmeiras, e aí o resto foi história dentro de campo, com o Dudu sendo o principal jogador, talvez, do Palmeiras nesses 10 anos aí que vão completar em 2025. E aí é isso, a Crefisa, ela investe ali entre 2016 e 2017 cerca de 170 milhões de reais na aquisição de jogadores. E aí a Receita Federal olha aquilo, vê aquilo, opa, tem alguma coisa errada aqui, isso é empréstimo. E aí o Palmeiras é obrigado a pagar esses 170 milhões de reais investidos pela Crefisa, que hoje, segundo informações do nosso palestra, o balancete do Palmeiras de julho de 2024 mostra que essa dívida caiu para 9 milhões de reais apenas. Ou seja, o Palmeiras vem aí ampliando as suas receitas, graças também aos títulos que conquistou, as vendas dos jogadores da base, como eu falei, desses fora de série como Endrick e Estevão, sobretudo. O Palmeiras ampliou as suas receitas e hoje depende muito menos da Crefisa, que de fato investiu aí cerca de 1 bilhão de reais no clube, como disse uma matéria do Lance de 2023, e também o próprio José Roberto Lamacchia, o marido da Leila Pereira,
presidente do Palmeiras. E aí você me pergunta, pô, Palmeiras dependeu muito da Crefisa, a Crefisa foi importante, o Palmeiras sem a Crefisa não existiria? Eu acho que não, eu acho que o Palmeiras estaria no mesmo lugar que está hoje sem a Crefisa. Talvez demoraria um pouco mais, porque ali em 2015 já chegou pagando 35 milhões de reais, enfim, por ano, por temporada para o Palmeiras, era um valor muito acima na época. Depois, em 2019, subiu para 81 e em 2021 renovou também por 81. E segundo as informações, o Palmeiras fechou esse contrato, o Maurício Gagliotti na época, sem a correção monetária, né? O Palmeiras recebe ali 81 milhões e é isso, não tem a correção. Se tivesse a correção, o Palmeiras deveria receber aí cerca de 120 milhões por ano, mas isso não aconteceu. Muitos torcedores questionam a assinatura desse contrato, afinal de contas, de 2021 para cá o Palmeiras ganhou, em 2021 ganhou 2 Libertadores, né? Porque a de 20 foi em janeiro de 21 contra o Santos no Maracanã e em 2021, em novembro, ganhou do Flamengo em Montevidéu. Então o Palmeiras ganhou 2 Libertadores em um ano só. Algo histórico para a história do futebol brasileiro, talvez. E mesmo assim, o Palmeiras renovou com a Crefisa, sem reajuste, pagando 81 milhões. Ou seja, a camisa do Palmeiras foi para 2 mundiais, estampada ali, somente o nome da Crefisa, aparecendo em tudo que é lugar, sem correção. 81 milhões. A torcida acha que deveria ser muito mais, eu também concordo com isso, mas são negócios do futebol, né? E assim, segundo Felipe Giocondo, que é um dos membros da chapa de oposição do Savério Orlandi, que vai concorrer com a Leila no final dessa temporada, ele trouxe um número recentemente no Pó de Porco, ele que é um conselheiro do Palmeiras, ele disse que de 2015 para cá o Palmeiras já faturou 5,1 bilhões de reais. E que a Crefisa significa 1% desses 5, já que a Crefisa investiu aí, injetou, digamos assim, mais de 1 bilhão de reais no clube. Eu acho que sem a Crefisa o Palmeiras, como eu disse, estaria talvez no mesmo lugar, mas não seria tão rápido talvez como foi. Acho que ela deu uma aquecida ali de 2015 para frente, mas a parceria Palmeiras-Crefisa, como todos sabem, não sei se os amigos botafoguenses sabem, mas é uma parceria um pouco de conflitos de interesses, vamos dizer, embora a Leila negue isso. Afinal de contas, ela entrou no clube como patrocinadora e hoje ela senta na cadeira de presidente, sendo a Crefisa ainda, empresa dela e do marido, a principal patrocinadora do clube. Esse ano, em 2024, em dezembro, acaba o contrato com a Crefisa. As notícias dão conta de que pode surgir um novo patrocinador. Eu espero que sim, pagando mais do que a camisa do Palmeiras vale hoje. Afinal de contas, o Palmeiras é um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro e da América do Sul nos últimos anos. Para mim, vale mais do que 81 milhões. Então fica essa esperança de que a Leila consiga trazer um patrocinador melhor do que a Crefisa hoje para o Palmeiras. Mas é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí. A Crefisa foi importante, mas o Palmeiras soube ampliar suas receitas lá atrás, com Paulo Nobre investindo na base, com o Allianz Parque, com a revitalização do sócio-torcedor e, claro, ganhando títulos, montando times competitivos, sobretudo depois da chegada do Abel Ferreira. É isso, Thiagão, espero que todo mundo tenha entendido minimamente essa explicação rápida aqui de um mero palmeirense e convido vocês também a seguirem o Futeboteco. Demorou? Valeu, saudações alviverdes, é nóis. Obrigado, Felipe, por todos esses detalhes, cara. Você explicou muito bem aqui para o meu público, eu te agradeço demais. A diferença do Palmeiras para o Flamengo, o Palmeiras contou com o Paulo Nobre, depois teve o Allianz Parque, que foi outro ponto importante, teve a Crefisa entrando em um momento colocando grana, como o Felipe falou, e até teve a Receita Federal falando, pô, isso aqui não pode, tem que ser com empréstimo. E houve empréstimo, hoje o Palmeiras está pagando esse empréstimo, mas você teve uma injeção de grana da Crefisa, como você teve do Paulo Nobre. E isso ajudou o Palmeiras, porque se não fossem esses recursos, o Palmeiras estaria fadado também a hoje ser uma SAF. Então você teve esse caso do Palmeiras e tem o caso do Flamengo, que o Flamengo não teve grana externa de um flamenguista famoso, de um flamenguista bilionário, mas teve a Globo, que nos contratos que aconteceram, isso muito devido
ao rompimento do Clube dos 13 e você tendo o advento do pay-per-view, nas últimas temporadas o Flamengo faturava 180 milhões e muitos clubes 10. Ficou desigual. Você conseguia pagar as suas contas, você conseguia investir nas suas divisões de base para que suas divisões de base formassem jogadores, construir um CT maravilhoso, porque você arrecadava muito mais do que as outras equipes. E o Flamengo conseguiu se reestruturar financeiramente porque ela arrecadava aqui e os outros clubes aqui. Então você podia pagar as suas contas, podia investir no futebol. O Flamengo, mesmo sem ganhar títulos, até o ano de 2019, teve grandes investimentos, era uma das maiores folhas do futebol brasileiro. É só vocês pesquisarem na internet. O apelido de cheirinho vem muito por isso. E a partir do momento que começou a ganhar, realmente dominou o futebol brasileiro por alguns anos. E o caso do Botafogo é muito claro. Se você não tivesse o John Textor investindo pesado, o Botafogo demoraria 50 anos ou até mais para conseguir pagar as suas contas, que foi o primeiro caso da venda da SAF, para depois começar a pensar nas conquistas. O Textor está fazendo o quê? Investindo pesado para que a partir do momento que você tem um investimento pesado, seu time vire competitivo, você consiga chegar nas competições e arrecada mais de premiação, o seu clube fica mais atrativo, você consegue aumentar o que você recebe de patrocinadores. Por exemplo, a Parimat chega no Botafogo ano passado pagando 27,5 milhões por ano, possivelmente no próximo contrato, seja com a Parimat ou com qualquer outro, o Botafogo vai faturar 2 ou 3 vezes mais que recebe hoje de patrocínio, porque a camisa é muito mais valorizada. Hoje o Nilton Santos vale muito mais em relação à arrecadação, porque o Botafogo coloca muito mais torcedores. O Botafogo hoje tem um grande time, isso aumenta seu sócio torcedor. O Botafogo tem hoje investimentos que fazem que o clube ele possa arrecadar muito mais. E esse ponto só é possível porque o Textor coloca a sua grana, que o Textor investe fora da casinha. Como eu falei, quando ele compra o clube por 350 milhões, ele tinha algumas obrigações de gastar esses 350 milhões em um período de aporte, muitos achavam que ele fosse colocar só isso, até mesmo torcedores do Botafogo e a imprensa. Porém, ele está fazendo diferente, ele está colocando muito mais, tanto é que nessa temporada ele gasta muito mais do que os 350 milhões. E outro ponto que também é bom deixar claro, esse valor que o Botafogo gasta em relação aos contratos de jogadores que você paga pelos vínculos, você não está pagando à vista. Você não está tirando nenhum jogador pela multa rescisória, como o Flamengo fez com o De La Cruz, por exemplo. Você paga em 2 anos, 3 anos. O caso do Vitinho, em 4 anos, por exemplo. Falta, às vezes, que seja explicado de uma maneira muito mais ampla e de uma maneira muito mais honesta. Mas e o fair play financeiro, TF? Isso não é justo. Mas foi justo que o Palmeiras fez lá atrás, colocando uma grana acima da média do mercado que a Crefisa fez para ajudar o clube do coração da Leila Pereira? Foi justo lá atrás, quando o Flamengo arrecadava muito mais do que os outros? Está no contrato. O Flamengo fez ali algo que está no contrato. O que o Botafogo está fazendo, o que o John Textor está fazendo, não é legal, não está fora do contrato. É liberado no futebol brasileiro. Era justo, por exemplo, nos anos 90, a Parmalat colocando muita grana no futebol brasileiro? Nos anos 2010, o Flamengo poderia ter dominado o Brasil ali. Foi justo o que a Unimed fez durante pelo menos 10 anos no Fluminense, salvando o Fluminense da falência e colocando a equipe das Laranjeiras, até mesmo com a possibilidade de ganhar 2 títulos brasileiros e uma Copa do Brasil com investimentos, que também era acima do mercado? O Banco Excel, ele quando vai para o Corinthians, gasta muito dinheiro. Chegou até no Botafogo, mas com investimento um pouco menor. Mas Bebeto e Túlio jogaram no Botafogo em 98, Chiquinho, entre outros jogadores, porque eles foram comprados à época pelo Banco Excel Econômico. Entre outros casos, o Vasco do ano 2000, que era uma baita de uma equipe, também com investimento de parceiros, do Nations Bank. Então você teve vários casos como esse no futebol brasileiro, mas hoje tem uma diferença. O John Textor é o dono da SAF do Botafogo. Ele é dono de 90% do futebol do nosso clube. Está dentro do regulamento, está dentro da lei. E você teve casos semelhantes a clubes associativos. Eu vejo muita gente falando, mas se um dia ele sair do Botafogo vai quebrar. Beleza, e uma gestão ruim no Palmeiras e no Flamengo. Não podem quebrar essas equipes porque são clubes associativos e dependem muito de quem são os presidentes. Vejam o Corinthians. O Corinthians está sofrendo com seus últimos mandatários, mesmo faturando uma quantia muito maior do que o Botafogo fatura. E o Corinthians gastando muito mais que o Botafogo nesse ano de 2024. Então, meus amigos, eu acho que
Antes de você sair apontando o dedo para o Botafogo, de você sair mostrando, é entender o que aconteceu com as equipes que hoje dominam o futebol brasileiro, e o Palmeiras e o Flamengo são exemplos positivos de equipes que conseguiram, seja de uma maneira inicial com o Flamengo com as ajudas de cotas de TV favoráveis, mas depois conseguiu formar bons jogadores, a equipe da Gávea começou a faturar muito, e hoje é uma das principais do futebol brasileiro nesse quesito. E o Palmeiras vem ao encontro disso. Hoje a base forma, faturou quase 1 bilhão com vendas de jogadores, mas se não fosse a gestão Paulo Nobre lá atrás, nada disso teria acontecido. No caso do Flamengo, se não fosse a gestão Bandeira de Melo, atrelada a você ter tido cotas de TV favoráveis, hoje o Flamengo não estaria aonde está. Então é muito bom explicar isso para vocês. Esse vídeo foi um pouco mais longo do que costumam ser os vídeos aqui do canal, mas eu espero que tenha sido bem explicadinho. Fale aqui embaixo se vocês gostaram. Tamo juntos. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela audiência. Volto, se Deus quiser, ali por volta de 2 da tarde com o nosso Almoço com TF. Beijos, tchau, tchau. Fui, fiquei com Deus. Fogo neles, pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu, fui.